Começamos aqui mais um programa 79, 70 anos. Você faz parte dessa história e você ajuda a construir diariamente mais capítulos dessa fabulosa história, desse prefixo que é um dos mais importantes da história do rádio brasileiro. Hoje, uma pessoa que ajudou muito a construir páginas e capítulos dessa história e nos dá a honra de estar aqui hoje para falar um pouco da sua trajetória, até saber que ele cantou muito na 79. Meu querido Sebastião Xavier Xaxá, radialista, ex-vereador e amigo do coração. Seja bem-vindo à nossa programação, Xavier. Obrigado pelo convite. É uma honra revê-lo. Amigo de tantos anos, esta é a verdade. Mas não cantei muito, não. Eu cantava na roça, viu? Sim. E tudo começou algum sinal para vir para a cidade, né? Na roça. E você um dia decidiu falar no rádio, ser radialista, né? É uma história rápida, vou tentar simplificar. Claro. Calixto, eu nasci na roça, em Bonfim Paulista, 7 quilômetros de Bonfim, e fazendo o grupo escolar a pé, ida e volta, 14 quilômetros para ir e voltar. Aquele tempo era grupo escolar mesmo, certo? Você aprendia mesmo, né? E na volta, com 8 anos, mais ou menos, já com 8 anos, já tinha tarefas que o pai e a mãe já destinavam. Olha, cuidar do galinheiro, chiqueiro, horta, irrigar, debulhar milho, papapá. Aí eu tirei diploma. Aí meu pai conversou com o patrão e falou, não, esse menino merece ter um saláriozinho. A partir daquele momento, então, eu comecei a fazer trabalhos diferentes, né? E na roça o rádio era o único companheiro da gente. E meu pai tinha um ciúme do rádio, Calixto. Era um rádio tocado a bateria, né? E o pai, Hora do Brasil, esporte, não era com ele. O Pedro, meu irmão, gostava muito da novela Herói do Sertão, Jerônimo, Herói do Sertão, E a minha saudosa mãe, a bênção do Padre Donizete, através da Rádio 79, que transmitia às 6 da tarde, 6h30, a bênção do Padre Donizete. É uma história longa sobre o rádio na minha vida, que lá comparecia sempre mascates, finais de semana para vender de tudo, não é? E um pai da cidade me descobriu. Quando eu digo pai da cidade, Adolfo Úbida, tinha lojas Úbida. Ele, na Amador Bueno, ele trabalhava com eletrodomésticos. Mas na roça ele ia vender ferro de passar roupa, que você punha a brasa dentro, toador de café e tudo mais, né? Rádio Vitrola, 78 rotações, aquela coisa toda, né, Calixto? E ele um dia, ele era um caminhonete, uma corneta, um alto-falante, chegava de sábado à tarde, ele visitava os colonos para fazer entregas e vender mais e receber, né? Aí ele falou para mim, vamos ver se isso é bom para falar. Ele abriu um microfone e diga aí, atenção, Adolfo Úbida está aqui, venham aqui na casa do Alcide Xavier. Aí ele falou, rapaz, você é tão vozeirão, você recitava na escola também, me falaram, é verdade. Você radia futebol quando vai buscar as vacas, você não pode ficar na cidade. Eu vou te dar meu endereço, mas não fala pro seu pai, não. Quando você for para Ribeirão fazer o alistamento militar, você vai me procurar. Ali começou minha vida na cidade em 1962, viu, Calixto? Que beleza, é verdade. Que beleza. E nós estamos aqui também hoje com o nosso querido titular aqui, o nosso Rogério, e o nosso Gustavo Xavier, que eu convidei para vir prestigiar o paizão e o nosso programa. O Dácio Campos gosta muito do Gustavo. Com certeza, nós gostamos. E ele tem uma abertura, um programa que você é produtor aos domingos de manhã. Sim. O Gustavo, ele fez cursos de radialista, ele entende dessas coisas todas também. Como eu fiz também no passado, não tinha faculdade. Era no Sesc. Você fazia cursos no Sesc. Jornalismo também. Só que era dificílimo, né? Não tinha faculdade.
naquela época. Então, eram professores destacados da radiofonia, eu me lembro muito do Dr. Neymar e outros mais, eles que davam as aulas no Sesc, aos sábados. Você ficava o dia todo ali na Tibiriçá, 50, pá. E eu que gostava muito, eu falei, eu vou fazer. E ele me deu no apoio, né, evidentemente. Né? Neymar fez muita falta para a comunicação. Nossa, é muito verdade. inteligente, comunicava bem, É verdade. sabia de tudo. É. Uma cultura geral que deixou muita saudade. É. Um abraço à família Matra, que realmente foi um dos orgulhos do rádio, como é, no caso, Sebastião Xavier, que tem uma história linda na radiofonia nacional. Xavier, o prefixo que você mais prevaleceu foi a PRS-7, Veja em bem, termos de continuidade. através desse Adolfo Úbida, quando eu vim fazer o alistamento militar, eu fui na loja do mesmo, na Amador Bueno, e ele tinha vínculos com os diretores, demais diretores da 79 naquela época, 1962. Aí ele me apresentou o Silveira Lima e falou, esse aqui eu acredito nele, eu conheço, veio da roça e quer vencer aqui na cidade. Aí ele me apresentou para o Silveira Lima para fazer uns testes. O primeiro teste foi cantar um programa de auditório aos domingos, chamado Programa de Calouros, né? E o Silveira Lima, antes, porém, tinha um teste por telefone. Quem canta, seu mal espanta. Então era o Silveira Lima por telefone e o Caparelli. Você vai tentar pegar a linha, eu quero ver você cantar primeiro por telefone com acompanhamento do regional, Zé Uberaba e destacados músicos, né? E eu cantei por telefone lá de Bonfim, rapaz. Uma loucura, E fui o contemplado entre os 10 participantes. Aí, Você não lembra a música que você cantou, né? Aquela época lá, Uma hora, me lembro. Boemia, que me tens de regresso, e suplicante te peço, mais ou menos por aí. A minha voz mudou muito ultimamente. Não, ainda tá um vozeirão melódico, Calixto, altamente melódico. Quando começou o Covid, eu fui vítima do Covid. Me derrubou voz, esquecimento, e outras perturbações. São muitas sequelas, e eu tenho sequelas do Covid até hoje. Mas graças a Deus nós cada estamos dia aqui. recupera um pouco. Estamos firmes. Aí começou. Aí ele me convidava nas horas possíveis à noite, que o Silveira Lima ele comprava o horário da 79. E o Adolfo Úbida era um dos dirigentes, diretores, fazia propaganda. E o Silveira Lima comprava. Então era bom dia do Silveira Lima, boa tarde Silveira Lima, boa noite Silveira Lima. Era Caparelli que fazia, era o Silveira Lima. E aos pouquinhos foi me encaixando. Ali ficando 2 anos na Rádio 79, em cima da Pernambucana, na General Osório, Comador Bueno, viu? No último andar. Quando eu vou nessa loja, eu vou lá em cima e fico assim, memorizando. Aqui era o auditório para 50 pessoas e o corredor em volta. Grande. Enorme, era uma laje total da 79. E ali nós ficamos até 1965, quando então ele foi para a PRA7 e eu acompanhei e fui para lá, né? Mas lá eu tive problema sim, porque eu tinha um trabalho que o Adolfo Úbida também me arrumou, na USP, na administração do HC, mas aí ficou um acerto. Como eu já tinha o curso de radialista, eu fui ser redator logo de manhãzinha, e aos poucos o Roveri, o Pastore, o Evaldo Júnior, eles foram me colocando no microfone. Aí eu saía correndo dali 8h30 com a minha lambreta, ia pro HC bater o ponto, ficava até 6 da tarde, ia para estudar à noite, e a minha vida foi assim. Depois eu abandonei o HC porque eu fui eleito vereador e fiquei na vereança 18 anos, né? Mas no rádio eu fazia um pouco de tudo, utilidade pública, essas coisas todas, e músicas também, tem que intercalar, né? E o teu programa tinha uma audiência qualificadíssima. Tinha um pouco de, eu já disse, repeti, um pouco de tudo, atendia ouvinte, dava prêmios, e as minhas broncas, eu continuando dando as minhas broncas, já naquela época, porque na ditadura eu sofri, viu, seu Calixto? Eu fui detido. Meu Deus. Em 1970, lá na Barão do Amazonas 35, Calixto, eu não podia atender telefone no ar.
Naquela época da ditadura não podia atender telefone no ar. E eu recebi uma carta de uma mãe lamentando o atendimento, o sofrimento de um sobrinho lá no Cadeião da Vila Branca, na Vila Virgínia, lá no Parque Ribeirão Preto, porque ele praticou um assalto numa padaria e está preso. Ele era espancado, Calixto, espancado. E num domingo, ela me falou, você vem aqui que eu vou visitá-lo. Eles buscam ele lá dentro, traz ele aqui no portão. E ele levantou a camisa e mostrou pra tia aqueles vergalhões e tudo mais. Eu fiquei horrorizado. Eu não suportei e falei no microfone logo no outro dia no programa. Não demorou meia hora, o camburão foi me pegar. Fiquei no fórum, ali na esquina da Sequeira César, Com a Duque? Com a Duque. Fiquei das 9 da manhã até 3 da tarde. Eu passei apertado. Com Me certeza. deram as duras que você não imagina. E você não pode fazer fotografando, você não vai sair mais daqui, você está na lista, aquela coisa, vinha, entrava um, saía outro e tal. De repente, quem aparece? O Wilson Roveri, que era advogado, e o Tiziano Mazzetto, que era o proprietário da rádio, que até então eu não sabia. Ele era capitão de reserva do Exército. Que coisa, ainda Foi a minha bem. salvação. Ainda bem. Foi a minha salvação. Mas aí ele falou, para terminar, nunca mais você fale sobre essas coisas, porque nós estamos vivendo numa fase que é complicada demais, certo? Ô, Xavier, naquela época eu era criança, 64, eu tinha 4 anos. Mas pensar já era complicado, né? Pensar. Agora imagina agir. Ô Calixto, tem um detalhe, viu? Naquela época, a ditadura foi dura para quem era malandro, pilantra. Sim. E aprontava. E o que eles faziam? Eles pegavam esses elementos e punham eles na parede, apertavam e falavam quem é o mandante. Porque por detrás deles tinha um mandante. Claro. Quando eles descobriam, Calixto, o que acontecia? Você sabe, né? Sim. Sumia a pessoa. Eles matavam, sei lá, mais ou menos por aí. Mas tem um detalhe. Eu largava a minha lambretinha em qualquer lugar da cidade, na escola à noite ou na rádio, ninguém mexia, voltava para casa meia-noite, a pé, ninguém mexia, ninguém assaltava, ninguém roubava. Então a situação ficou dessa maneira, tão complicada, e nós pedindo democracia e liberdade. E veio a democracia e liberdade que eu também defendia. Agora, cá entre nós, hein, Calixto, não dá para continuar esse país do jeito que está. Uma desordem total, essa violência. Eu sempre defendi, quando vereador, mandava requerimentos para Brasília, para tudo quanto é canto, pena perpétua para quem tira a vida de alguém, a não ser em legítima defesa. E mais, pena perpétua, que eu sou contra a pena de morte. E coloca numa colônia agrícola, vai plantar para comer e o exército tomando conta. E eleições gerais, já eu pedia lá para trás. 3 partidos, centro, esquerda e direita, sem coligações. Veja você, na minha época, quando político, durante 18 anos, quase, eu fiquei 18 anos, era a Arena e MDB. Hoje nós temos 33 partidos. Não dá para continuar como está, não é? Ô, Xavier, você colecionou e coleciona amigos no rádio. Isso é uma máxima que tem. E tem aqueles que já foram para o andar de cima, está comunicando lá no céu. Evidentemente que eu não vou falar dos que você tem saudade, mas sabe, porque senão ficaríamos aqui a tarde inteira. Você colecionou amigo. É verdade. Mas, por exemplo, vou até citar o nome. O Wilson Roveri te traz muita saudade, né? O Roveri? É. O Roveri me ajudou muito. Muito, Calixto. Foi o Roveri que me botou como redator na PRA7, logo que eu terminei o curso de radialista e jornalista, que era tudo ao mesmo tempo. Eu já tinha datilografia que eu fazia no Sesc também. Eu aproveitava todos os espaços, viu? Eu vim para a cidade para vencer. Que eu falei, na roça eu não vou ficar. Ele me botou como redator. Sabe como é que funcionava? Um baita de um gravador. Você ouvia as rádios potentes do Brasil, de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Parava, ouvia e datilografava a notícia. Fazia as laudas, para depois ir para o microfone. E aos pouquinhos o Roberto falou, você é muito esforçado, vou te pôr no microfone também.
E o Heraldo Pereira depois veio e ficou com a gente também, tantos outros. Então eu tenho saudade do Valdo Júnior, tenho saudade do Porto Alegre, saudades do Pedro Giacomini, saudades de tanta gente, Roveri nem se fala. Eu vou esquecer de muita gente aqui que sim, foram sim, sim. verdadeiros pais, não é? E o próprio Jovino Campos, né? Jovino era. O Jovino era na publicidade, inclusive, ele também, no microfone, comentarista. O Jovino era um respeito total a ele, né? Certo? E você continua trabalhando com o Jovino até hoje, né? Que é através do Dácio. O Dácio era mocinho, jogava futebol. Que a rádio tinha um time de futebol. Então, esse time de futebol tinha o J. Palma que jogava, o Tiririca centroavante, ele ficava só na porta do gol para aproveitar para empurrar a bola para dentro, né? E fazer aqueles escândalos com óculos e tudo mais. Nossa, quantos que já foram, e os técnicos, Calixto, amigos técnicos que partiram, Jorge Nunes, Nelson Spadini está aqui com a gente, graças a Deus, né? GG. Com o padre GG, que eu fui visitá-lo há pouco tempo, que está numa casa de recuperação, não é? São tantos, né? Chiquinho, me lembro deles. E grandes técnicos, né? O senhor Jacinto era o comandante, né? O Jacinto, ele é dos tempos do Bueno, quando montaram a rádio, evidente, né? Aqui eu lembro do PG Fabiano, está com a gente aqui. PG está com a gente aqui na Vila Tibério e vai vir aqui. O PG? Nesse programa. Eu fui visitá-lo. Mário Sintra, Zé Júlio da Costa e Silva, foi um grande amigo que muito me incentivava também. Agora, Silveira Lima me traz muita saudade. Ele foi um pai, através da publicidade do Adolfo Rubio e tal, que me colocou lá. Aí um dia ele chegou para mim, rapidamente, e me levou na sala dele, que ele tinha uma sala, ele vendia muita propaganda, o Silveira Lima, né? Ele pegou o microfone e falou, do que é isso aqui? Eu falei, deve ser de ferro ou de lata. Por que você treme às vezes? Você tem medo disso aqui? Acabou o medo. Veja você, o que ele me colocou no momento. Isso aqui é lata, isso aqui é ferro, você não tem que ter medo do microfone. Impressionante, que às vezes a gente fica meio perdido. Nossa, sabe como é que é, não? O rádio é mágico, o rádio é cativante e o rádio tem essa magia de se construir amizades e momentos inesquecíveis. É verdade. O Xavier, se for colecionar momentos inesquecíveis, você tem, que vai passar aqui nesse programa, até fotos com personalidades, com o Roberto Carlos. Então você tem momentos aí que, olha, tira até o fôlego. O Roberto Carlos, para você ter uma ideia, eu trabalhava na administração do HC, paralelamente o rádio, e à noite estudar. E os formandos de 65 me procuraram, que a gente tinha muito contato, eu trabalhava na administração, dizendo o seguinte, nós estamos querendo trazer o Roberto Carlos pela primeira vez em Ribeirão Preto, em 1965, e eu preciso que você me leve na direção da rádio que você trabalha, que é a R7. Tudo isso aconteceu. Eu tive a honra de ser o elemento indicado por eles para recepcionar o Roberto Carlos lá em cima no Arama Recreio, lá na Vila Recreio, lá perto da Medicina, lá em cima. Sim. Né? Hoje não tem mais aquele hotel. Ir até a Cava do Bosque, ficar no camarim. Fiquei com o Roberto Carlos, tenho uma foto com ele, estava com febre, de repente chegou Erasmo Carlos no camarim, chegou Erasmo Carlos, Vanderlei e Ari Sanches. Ari Sanches, a granada da Jovem Guarda. Ele com febre, me lembro até hoje. Para não ficar para trás, saudoso compadre Barroso. Sim. Olha, meu amigo, minha mãe acordava e já ligava o rádio no compadre Barroso. Os programas de auditório, Lourenço e Lorival, que passaram por Bonfim, moraram em Bonfim, nas roças, nas fazendas, eles iam com a viola aos domingos cantar no compadre Barroso, na 79, em cima ali da Pernambucana, General Osório. E eles aqui nesse estúdio confessaram também que as primeiras transmissões da 79, que é de 53, eles chegaram a fazer parte desse pioneirismo também, né? Lourenço Lorival. E
Ainda bem que, graças a Deus, boa parte, muita gente já foi embora, foi para o andar de cima, mas muita gente boa continua entre nós e com uma vitalidade espantosa. É. E essa história, ainda nós queremos construir muitos capítulos e certamente, Xavier, você vai continuar por muito tempo fazendo parte dessa história que tem capítulos maravilhosos. É verdade. Além de Roberto Carlos, Erasmo, Vanderlei e Ari Sanches, você teve encontros no rádio, vou falar no rádio para não ficar com a exclusividade da 79, que são inesquecíveis para você, né? Calixto, fechava a General Osório. Silvio Caldas, como é que chama? Orlando Silva. Anísio Silva, Ângela Maria, Aguinaldo Raiol, de novela, Albertinho Limonta, Calixto, Direito de Nascer. Direito de Nascer, multidão na General Osório para conhecer. Elis Regina e Zimbo Trio, que a família Penha levou lá para 79, em cima da Pernambucana. Foram anos marcantes ali naquele local, naquele auditório, naquele endereço de artistas famosos, como depois também eles continuaram em outras emissoras, como a PR7, tinha auditório, o Moacir Franco vinha sempre aí, aquela coisa toda, né? O Moacir ressalta muito dois nomes, você e o Porto Alegre, que era ali da Rua Belmonte. Rua Belmonte. É verdade. O Moacir Franco, ele não esquece de Ribeirão. Não. Só que tem uma coisa, viu? Ele comentou muita coisa comigo do passado e não gosta muito de lembrar de Ribeirão Preto, não. Porque aqui ele andou passando a apertar. Mais um gênio, letrista, você precisa ver. Pintor do Cine São Jorge. Hoje, Mazzaropi, hoje Tarzan, nas horas vagas. E lá na rádio fazia todo aquele barulho dele, aquela coisa toda. Você chegou a pensar em seguir a carreira de cantor? Nunca. Meu sonho era falar no rádio. Mas gostava de cantar? Eu sei lá mesmo, eu cantarolava. Com esse vozeirão, Vem cá, Calixto, eu ia buscar as vacas no pasto e cantarolava, que radiava delícia, jogo. Você sabe como eu conhecia jogador de futebol? É. Através de jornal A Gazeta Esportiva, que o patrão trazia uma vez por mês lá pro meu irmão mais velho, e a gente recortava o Pelé, e virei São Paulino com meu pai em 57, não esqueço até hoje. Poi de Sorte Mauro, Dino, Vitor Riberto, Maurinho, Amauri, Gino, Cizinha, Canhoteiro. A gente recortava e colava na parede do lado de fora com farinha de trigo, rapaz. Que beleza, né? E depois chegou a figurinha também, né? Que todo mundo colecionava. Aí depois as figurinhas no grupo escolar também, né? É verdade. Você estudou o primário em Bonfim. Bonfim. Da roça eu caminhava 14 quilômetros para ir, para voltar a pé, descalço, levava um pedaço de bolo de fubá, um ovo cozido ou banana. No Embornal. No Embornal. O poeira, chuva, barro, tudo. E se o pai chegava à tarde da roça cansado, ele enfiava o dedo no canteiro. Se não tivesse de acordo molhado, pegava aqui, ó, torcia a orelha. É verdade. A gente poderia falar que é duro, né? Também eu tive uma educação rígida, mas graças a Deus serviu de exemplo para a vida. É verdade. Eu lembro do meu pai todo dia. Lembro da minha mãe todos os dias. Pai e mãe é tudo na vida, é ou não é? Entendo. Eu falo porque eu estou ainda vivendo, né? Eu estou com um neto de 8 meses. Mas ser avô também é uma coisa... Alegria, também alegria. Incrível. Família é a base. É verdade. Dizem que ser avô é melhor que ser pai. É verdade. Então, Xavier, você na sua juventude, assistiu muita novela? Novela? Até Rock Santeiro, né? Não, lá atrás italiano. Nem no italianinho? Porque a minha mãe, ela é filha de italianos. Meus avós vieram da Itália em 1901. A minha mãe nasceu aqui nos cafezais da Santa Teresa. E meus avós trouxeram 2 filhas, uma com 13 e outra com 11. E então elas conviviam muito com a minha mãe. Madonna mia, natinente, não sei o que, tal. Então, quando tinha Nino Italianinho,
na Nostra Terra, Itália eu gosto. E Antônio Maria, uma novela de português. Outra avó, por parte do meu pai, veio de Portugal, né? Maria, ela veio de Portugal. Aí casou com um baiano aqui, Justiminiano Francisco Xavier. Aí misturou. Eu esqueci o nome do intérprete do Antônio Maria, que era um baita de um ator, né? Eu tô com a mente meio estragada aqui por causa do Covid, mas desculpe o telespectador que falha. Você falou do Antônio Maria. Eu fiz até uma música carnaval com Adelino do Pistão. Eu inventava, eu não era cantor, mas inventava. Vim lá de Lisboa, sou da família da Lencastro Figueroa. Me chamo Antônio Maria, pois sou um simples chofer, mas sem duvidamente querido por toda mulher. Adelino do Pistão nós gravamos, aí eles tocavam nos salões. Outra coisa do Carnaval, 79, na minha passagem lá com a equipe, Carnaval era transmitido em todos os salões de Ribeirão Preto. Xavier, você está escalado para ficar lá no Ipanema. Xavier, você está escalado para ficar lá não sei aonde. E vários repórteres, palestra, até de madrugada. Os últimos carnavais que eu cobri foi com o Wilson Tony, né? O Tony também, ele deu uma continuidade nessa tradição antiga da 79, né? De transmitir os carnavais, né? Nossa, e os clubes proporcionavam uma mordomia para quem ia fazer a cobertura que não tinha tamanho. Né? Você ficava lá no cantinho com o microfone, entrevistava um, entrevistava outro, aí alguém chamava de tal lugar, aquela coisa, até de madrugada. Né? Tinha o âncora, né, que do estúdio comandava, fazia a festa. E eram inesquecíveis essas coberturas. A cobertura inesquecível também era carregar a fiação para ir no estádio Luiz Pereira e no Costa Coelho naquele tempo. Eu ajudava o Pedro Giacomini, o Moraes Neto, o Jader Simonelli, outros mais, né, famosos locutores naquela época. O Vila Bonfim, o Xavier me chamava, ajuda nós aqui. Então eu carregava tudo aquilo para ajudar e entrava no estádio Luiz Pereira. E me lembro até hoje, quando o Pelé aqui esteve jogando contra o Botafogo, porque o alambrado fica em cima praticamente do gramado ali, né? E o Botafogo tá perdendo 2-0 para o Santos e terminou o primeiro tempo, o Pelé tá descendo assim, bem na frente minha, levou uma cusparada. Ele fez assim, ó, limpou, ele voltou no segundo tempo, um demônio extrapolou, mas deitou e rolou. É uma coisa do futebol, são passagens. E sentar em cima de formigueiro no escanteio, você ficar fazendo reportagem ali. Como é que foi o lance aí, Xavier? Fala como é que foi, patati, patatá. Você sentei em cima de um formigueiro. Elton Pimenta, grande amigo. Tive o prazer de ser repórter de campo com ele durante alguns tempos, a pedido do Jovino, do Pastore, equipe esportiva da rádio. Elton Pimenta. Fala aí, Xavier, como é que foi o lance? Nossa, que época. Aí o Totinho me chamou a atenção um dia. Você é muito comercialista, você não pode mais trabalhar disso aí, não. Você chegou a fazer radionovela? Não, radionovela não. Radionovela não. Eu falo até por causa do vozeirão, né? Que é uma das principais características do Xaxá, né? Não, radionovela não. Radionovela não. Eu fazia, eu dava muita cobertura a companheiro. O Coraúcio Neto, quando foi operado da garganta. Da garganta, o Sr. Tiziano Mazeta era o dono da rádio, né? Aí ele me chamou, pô, Xavier, eu precisaria de você aí, Xavier. Eu falei, mas o problema é o horário, Sr. Tiziano. Eu trabalho lá na USP, né, na administração do HC. Eu vou lá falar com você e o Dr. Paulo Romeu, que era o diretor. O Dr. Paulo liberou. E foi quando, então, eu fiz há uns tempos o picape de ouro para ele também, né? Vamos fazer um compromisso sério, olhando para a câmera? Olhando para a câmera. Você vai voltar em breve aqui, pode ser? Ô, Calixto, eu acho que o velho aqui... Tá o Gustavo e tá o Rogério aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela honra. Muito obrigado pela honra. Foi minha aqui, um abraço a todos. Só que voou, né, para variar. O sistema Tati de rádio, televisão, esse complexo maravilhoso para Ribeirão Preto. Muito obrigado. Sábado que vem tem mais. Valeu! Alô, ouvintes da Rádio 79. Aqui quem fala é o Raimundo Fagner. Quero parabenizar pelo aniversário de 70 anos
de serviços prestados à comunidade e que tantos outros venham pela frente. Grande abraço, parabéns.